Existe um som que te acompanha desde o dia em que você nasceu. Não vem do mundo, vem de dentro. É o som das palavras que você repete todos os dias. E o mais curioso é que elas nem sempre são ditas em voz alta. Muitas delas vivem em silêncio, dentro da mente, moldando tudo o que você sente, acredita e decide ser. As palavras são como sementes invisíveis que plantamos dentro de nós. E o corpo é o primeiro terreno a recebê-las. Cada frase que você diz ou pensa gera uma vibração. E essa vibração percorre o sistema nervoso, o coração, os músculos, o sangue. O corpo sente o impacto das palavras antes mesmo que você perceba. Uma palavra pode mudar o ritmo da respiração. Outra pode alterar o batimento cardíaco. E o conjunto delas pode definir o tom da sua saúde, do seu humor, da sua energia. Quando você repete, "eu tô cansado", o corpo entende isso como uma ordem. Ele desacelera, perde força, obedece ao comando. Mas quando você diz, "eu posso continuar", ele desperta. Os músculos respondem, o sangue flui diferente, porque o corpo acredita em tudo o que você fala. Ele não distingue ironia, medo ou verdade. Ele apenas traduz vibrações em reações. Por isso, quando você se critica, ele reage como se tivesse sido atacado. E quando você se acolhe, ele relaxa como quem volta para casa. O corpo é o espelho físico do que a mente repete. E cada dor, cada tensão, cada desconforto que surge é um lembrete silencioso. Cuidado com o que você está dizendo a si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes por dia você repete frases que te enfraquecem? "Eu não aguento mais. Eu não sou bom o bastante. Isso nunca vai dar certo." Cada uma dessas frases é como uma pedra lançada dentro de um lago calmo. Ela cria ondas, e essas ondas se espalham por todo o corpo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você se trata com amor, quando repete palavras que te fortalecem, o corpo se reorganiza. Ele volta ao equilíbrio natural. O coração desacelera, a respiração se expande, a mente clareia. Você volta para o seu eixo. Não é mágica, é biologia e energia. O corpo reage ao som que você vive, e quanto mais consciência você coloca nas palavras, mais harmonia cria em si. Por isso, o primeiro passo para mudar de vida não é mudar o que você faz, é mudar o que você diz, porque o corpo é o primeiro a ouvir e também é o primeiro a acreditar. A mente é como uma casa invisível, construída ao longo dos anos com o material das palavras. Cada frase dita por alguém ou por você mesmo vira um tijolo nessa estrutura. E é dentro dessa casa que você vive. O problema é que muita gente mora em casas feitas de palavras duras, palavras de desvalorização, palavras de medo, palavras que ecoam desde a infância e continuam vibrando até hoje. Quantas vezes você ouviu alguém te dizer, "você não pode, você não é capaz, você não merece"? E quantas dessas frases ainda vivem aí dentro, mesmo depois de tanto tempo? A mente não sabe o que é passado. Tudo o que você repete ganha força agora. E quanto mais você repete, mais real aquilo se torna. Por isso a mente precisa de cuidado. Porque o que você diz é o que ela entende, e o que ela entende é o que ela cria. A mente é como uma antena. Ela capta o som do que você pensa e devolve em forma de realidade. Tudo o que você acredita profundamente começa a se manifestar em atitudes, comportamentos, decisões. E pouco a pouco, a sua vida se transforma no reflexo do seu vocabulário interno. Você quer mudar de vida? Então mude o idioma da sua mente. Pare de falar o dialeto da culpa, da pressa, da escassez. E comece a falar a língua da calma, da paciência, da abundância. Isso não é autoajuda, é física vibracional e filosofia estoica. Porque a maneira como você nomeia o que vive muda o jeito como o cérebro reage ao que sente. Dizer "estou em crise"
ativa medo. Dizer estou em transição ativa propósito. Dizer perdi cria escassez. Dizer estou aprendendo cria resiliência. A linguagem é a interface entre a mente e o mundo. Ela é o código que traduz o invisível em concreto. O silêncio, por outro lado, é o momento em que a mente se reorganiza. Ele é o espaço onde as palavras voltam à origem. É ali, no silêncio, que você descobre quais sons te pertencem e quais você apenas herdou, porque muitos vivem repetindo vozes que nem são suas. Vozes que nasceram em outras épocas, em outras histórias, em outras dores. Mas você não é obrigado a continuar reproduzindo aquilo. Você pode escolher o que fica. Você pode reescrever a própria linguagem interna. A mente acredita em tudo o que você diz. Por isso, fale com ela como quem fala com uma criança que está aprendendo a caminhar. Com firmeza, mas com amor. Com verdade, mas sem crueldade. E um dia você vai perceber: o que antes era barulho virou clareza. O que antes era dúvida virou direção. Porque quando a mente entende o som da paz, ela para de fabricar ruído. Tudo o que você fala sai de você e continua existindo. As palavras não desaparecem, elas viajam, elas atravessam o ar, tocam pessoas, mudam atmosferas e moldam caminhos. O destino é o resultado das palavras que você teve coragem de dizer. Cada sim que você pronunciou te abriu uma porta, e cada não que você adiou te manteve preso onde não queria estar. A vida não responde ao que você pensa, responde ao que você afirma. E o universo não entende eu não quero isso. Ele entende eu quero aquilo. Por isso, falar com clareza é uma forma de alinhar energia. As palavras têm frequência, e a frequência das suas palavras atrai experiências na mesma vibração. Não é coincidência quando alguém vive repetindo tudo dá errado e tudo continua dando errado. A energia das palavras cria o padrão, e o padrão cria o caminho. Mas você pode mudar isso agora. Pode mudar o som que está emitindo para o mundo. Pode começar a usar a voz para criar, não para reclamar. Para agradecer, não para exigir. Para inspirar, não para se diminuir. O destino não é um castigo, é um reflexo. Ele devolve o que você diz em ciclos cada vez mais claros. E quando você começa a falar com verdade e intenção, as coisas começam a acontecer. As pessoas certas chegam, as oportunidades aparecem, as portas se abrem. E o mais bonito, você começa a se escutar com amor. Você se torna a sua própria palavra de cura, porque o universo inteiro é som. E quando o seu som se alinha com o da vida, nada mais precisa ser forçado. Tudo começa a fluir no ritmo certo, o ritmo do que é verdadeiro. Por isso, hoje, escolha uma palavra que vai te guiar. Repita ela em silêncio, mas com fé. Deixe que ela vibre em cada respiração, em cada passo, em cada escolha. Essa palavra será o seu eco no mundo, e o mundo responderá com a mesma frequência. Você não é o que os outros dizem sobre você. Você é o que decide repetir até se tornar verdade. Então, fala com sabedoria, fala com presença e observa o que acontece quando o som da sua vida começa a tocar na frequência da paz. Lembre-se, o canal invulnerável é mais do que um espaço de vídeos. É um refúgio de silêncio e força interior. Sempre que o mundo pesar demais, volte aqui. Reencontre-se. Reequilibre-se. Se alguma das reflexões de hoje tocou você em silêncio, comente aqui abaixo. Compartilhe o que mais te atravessou. Sua presença silenciosa alimenta essa comunidade de buscadores de verdade. E se ainda não faz parte da nossa jornada, inscreva-se agora. Aqui, cultivamos a mente firme e o coração calmo. Um passo por vez. Em silêncio, com profundidade.